Fala galera do YouTube, trazendo mais um vídeo. E bom galera, o vídeo de hoje está muito top. Hoje a gente vai falar sobre top 10 maiores jogadores da história. Então galera, se você não me segue no Instagram, já me segue aqui, link na descrição. Então vamos lá pro vídeo, falou. O nosso décimo da lista é Sir Robert Charlton. Nasceu em Washington em 1937 e foi um dos melhores jogadores do futebol mundial. Ele começou a sua carreira no Manchester United, onde fez parte do grupo Busby Babes, os bebês do treinador da equipe. O escocês Marty Babies era tal baixa média da idade, ele tinha 22 anos. Boy Charlton era um avançador excepcional com um sentido posicional único, visão de jogo e era detentor do remate fortíssimo de longa distância. Contudo, teve que lidar com uma das maiores tragédias da história do futebol mundial: o desastre de Munique. Aconteceu em 1958 e esse acidente levou ainda a vida de 8 jogadores do Manchester United, no qual Bob Charlton estava incluído, que ficou gravemente ferido. A sua força de vontade e querer foram determinantes para que nos próximos anos o Manchester United voltasse a vencer novamente. E o nosso nono da lista é Manuel Francisco dos Santos, ou Mané Garrincha, ou Garrincha, que ficou conhecido assim como um dos melhores jogadores de toda a história do futebol mundial. Nasceu em Magé, no Rio de Janeiro, em 1933, e foi um futebolista que notabilizou na ala direita no ataque brasileiro. Apesar de ter as pernas tortas, a perna esquerda era 6 centímetros mais curta que a direita. Mesmo assim, Garrincha ficou na história do futebol mundial como o maior jogador tecnista do mundo. A sua forma irreverente de jogar era única. E, por exemplo, no mesmo lance de ataque era capaz de passar a bola pelo mesmo adversário mais do que uma vez só. Só para gozo pessoal, Garrincha foi um dos heróis na conquista do Campeonato do Mundo da Suécia em 1958 e no Campeonato do Mundo do Chile em 1962. Sempre que Garrincha e Pelé jogavam junto, a seleção foi invencível e nunca perdeu um único encontro. E vamos para o nosso oitavo da lista agora. Estamos falando de Michel François Platini. Nasceu em Jorf, na França, em 1955. Filho de imigrante italiano, fez história na seleção francesa, a serviço da Vitia Signoria, a Juventus de Itália. Foi, sem dúvida, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Apesar do seu aspecto franzino, Platini atuava no meio-campo na posição de 10 e era considerado um gênio quando tinha a bola nos pés. Tal era a sua capacidade criativa. Ele era o jogador que fazia a equipe jogar à sua volta e nunca desperdiçava a oportunidade de rematar a baliza com o intuito de fazer gols. Ao longo da sua carreira, Platini obteve inúmeros troféus e o que ele mais se destacou foi na conquista do Europeu em 1984, que se realizou na França, onde Platini fez 9 gols. Atualmente, Platini é o presidente da UEFA, onde o principal por várias mudanças das regras do futebol moderno. Ao longo da sua carreira, apontou 512 gols em 528 jogos, onde foi reconhecido e ganhou o prêmio Puskás. E vamos para o nosso próximo da lista. Nossa próxima lista é Ferenc Puskás-Bíró. Nasceu na Hungria em 1927 e foi considerado o melhor jogador do século XX. Puskás começou a sua carreira de jogador de futebol profissional em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, ao serviço de Kipest, de onde mais tarde se chamaria Óved. Celebrou-se como o líder da seleção húngara, onde fez história na primeira metade da década de 1950. A Hungria permaneceu invicta durante o período de 4 anos e os Mágicos Magiares, como eram conhecidos naquela época, venceram a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão de 1952 e foram os vice-campeões do Campeonato do Mundo de 1954, que foi realizado. O Major galopante alcunha de Puskás jogava na posição de avançador e os 84 gols em 85 jogos fizeram dele o expoente máximo da sua seleção. Ele era dono de uma técnica e habilidade excepcional e seus passes curtos e dribles que deixavam qualquer um adversário pregado no chão.